Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Já adianto que eu tô usando meu fone de ouvido como microfone, porque o microfone que eu tenho, ele não tem um áudio muito bom. A situação que eu vou contar pra vocês ocorreu comigo mesmo, foi quando eu tava morando lá em Aparecida. E eu passei no chat GPT só pra ele dar uma estruturada, e por isso que eu vou estar lendo aqui no meu... Como é que chama, gente? Eu esqueci o nome disso. No meu tablet da Shopee. Eu estava voltando do trabalho, era um dia corrido. Aliás, eu não estava voltando do trabalho não, o chat GPT errou aqui. E agora que eu tô vendo, eu estava indo pro trabalho e estava com a mochila pesada, estava dentro do ônibus, em pé, e vocês sabem, quem anda de ônibus sabe como é horário de pico, de manhã cedo, era por volta de 6 e pouco da manhã, e eu trabalhava em formato híbrido. Alguns dias eu ia para o escritório e outros dias eu ficava em casa. Os dias que eu ia para o escritório, eu tinha que levar minha mochila, a minha marmita, os itens que eu precisava usar também, que era o notebook, os itens do notebook. E assim, acabava sendo pesado para ficar com ela nas costas e em pé, e o trajeto do terminal onde eu pegava o ônibus até o escritório demorava em média assim eu não vou lembrar, uns 20 minutos assim, por aí. E assim, com o ônibus lotado de manhã cedo, a pessoa com sono, e a minha costa já começava a doer. Enquanto eu estava ali dentro do ônibus, eu lembrei de uma música da Marcela Thaís. Quem aí conhece a cantora Marcela Thaís? E o nome da música é Pequenas Alegrias. Eu acho que é esse o nome da música. Eu acho que é Pequenas Alegrias. E assim, a música tem uma parte dela que é assim: mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E aí na música também fala: rir até doer a barriga, pão quentinho da padaria, receber cartas pelo correio, ouvir o alarme do recreio. Ou seja, são pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que são pequenas alegrias que a gente pode receber como uma pequena alegria do dia, dar valor a essas pequenas coisas, essas pequenas alegrias. Então eu tava com essa música na cabeça. E de uma forma sutil, eu disse a Deus em pensamento: Senhor, hoje eu preciso tanto de uma pequena alegria. A minha mochila está pesada, minhas costas estão doendo. Se for da tua vontade, envia uma pequena alegria para mim hoje. Amém. Eu falei isso e finalizei com amém. Gente, foi de uma forma quase instantânea. Eu mal terminei de pensar o amém, porque eu falei tudo em pensamento. Em nenhum momento eu abri a minha boca, foi em pensamento. Eu mal terminei de pensar o amém, e um senhor que estava sentado assim, eu estava em pé, né, e fica as cadeiras sentadas, então eu estava de frente para uma pessoa. E tinha um senhor que estava sentado na minha frente. Gente, foi instantâneo, questão de meio segundo. Assim que eu falei amém, ele se ofereceu para carregar a minha mochila. Gente, a emoção foi tão... A emoção foi tanta, gente, que eu senti vontade de chorar. Eu me segurei assim, eu prendi a respiração para não chorar, porque eu senti vontade de chorar, por saber que o Senhor, o meu Deus, ouviu a minha oração e ouviu que eu precisava de uma pequena alegria naquele dia. Gente, quase que eu chorava. Eu cheguei assim tão... Eu cheguei lá no escritório tão emocionada, tão... Meu Deus... Eu não tenho nem palavras para descrever a sensação que eu tive, que eu senti quando Deus me deu essa pequena alegria. E assim, eu queria dividir isso com vocês, porque muitas vezes a gente não dá valor nas pequenas alegrias. E assim também como essa pequena alegria fez a diferença no meu dia, a gente também pode fazer a diferença no dia de outra pessoa, fazendo essas pequenas alegrias. A gente começar a enxergar essas pequenas alegrias que a gente pode proporcionar para o outro também faz a diferença, tanto na nossa vida quanto na vida do outro. Vou estar trazendo também um outro relato. Esse não aconteceu comigo, então
O autor também é desconhecido. Eu encontrei numa creepypasta, então eu vou estar lendo. O primeiro relato realmente aconteceu comigo, eu até cheguei a postar no meu Instagram. Não tenho certeza se ainda tá lá, mas eu cheguei a postar no Instagram. Enfim, agora esse outro relato que eu vou contar não é meu. Relato de fé. Esse relato é de uma mulher que aprendeu que algumas orações não precisam de barulho, insistência ou cobrança. Elas só precisam de fé e tempo. O marido dela, da dona da história, cresceu em escola cristã, o que fez com que a leitura da Bíblia se tornasse algo difícil na vida adulta para ele. A palavra sempre soou como uma obrigação. Eu até entendo, assim, nesse caso, realmente, quando ele era criança e estava nessa escola e assim, eles colocavam a criança para ler, acabou que virou uma obrigação. Então, ele não foi por amor. O marido dela, quando criança, não foi por amor, não foi buscar a palavra, não foi buscar a conhecer Jesus por amor, e sim por obrigação. Então, acabou que não sabemos também como era lá na escola, vai ver, ele também não gostava de estar lendo, e ainda tinha essa obrigação de ler, e acabou que quando ele foi crescendo, não cresceu com amor pela palavra, com amor pela leitura, pelo saber, por querer conhecer mais sobre Jesus. Ao longo de mais de 10 anos de casamento, ela quase nunca viu o marido dela abrir a Bíblia e sequer tinha aplicativo instalado, ou seja, ele realmente não queria saber da Bíblia. Nos últimos meses, ela começou a orar pedindo que o marido tivesse fome e amor pela palavra, sabendo que isso precisava nascer do próprio coração dele. E assim, não é fácil quando a gente tem em casa, eu convivo com 3 pessoas agora que não têm temor por Jesus, por Deus, não tem interesse em buscar ou até ir para a igreja com a gente. Então, é um pouco difícil conviver com pessoas assim. Então, e assim, ela era casada com ele, não tinha... Ela precisava lutar por ele, precisava orar por ele. Então, nos últimos meses, ela começou a orar pedindo para que o marido tivesse fome e amor pela palavra, sabendo que isso precisava nascer do próprio coração dele. Algumas poucas vezes, quando ela fazia sua leitura bíblica, perguntava se poderia ler em voz alta. Nunca forçou, nunca cobrou. Quando ela ia ler perto dele, né, ela perguntava se podia fazer a leitura bíblica e perguntava se poderia ler em voz alta, né, perto do marido dela. Nunca forçou, nunca cobrou. Ou seja, ela estava sendo um exemplo na casa dela, com as atitudes dela. Muito louvável. Certa noite, ela descobriu que o marido havia ficado acordado até meia-noite, pesquisando qual seria a melhor tradução da Bíblia. E acabou comprando uma para si mesma. Gente, olha só, ela lendo lá perto dele em voz alta, ela simplesmente vivendo o cristianismo, vivendo a palavra. Acabou que impactou na vida do marido dela, as atitudes dela. Tem até um versículo na Bíblia que eu não tô lembrando agora, que fala sobre isso, sobre a esposa, né, ganhar o marido para Jesus, para Deus, através das atitudes. Ele disse que sentiu uma urgência para não adiar mais e que queria começar a ler por conta própria. Olha só, gente, que lindo. Ela relata que ficou profundamente grata e que, independentemente disso, Deus já havia a abençoado com um marido íntegro, leal e digno de honra. Olha só, gente, tipo, assim, ela não ficou só orando, ela também teve atitudes de ler perto dele, não ficou só no quarto, no íntimo, orando a Deus pela vida do marido, ela também tomou atitudes. Ao longo da vida, ela viu outras respostas de oração envolvendo restauração emocional, família e cura, fortalecendo a sua fé. Ela finaliza dizendo que Deus é um bom Pai, cheio de misericórdia e graça, e que nenhuma oração é em vão. E nossa, gente, realmente, assim, eu já falei e vou repetir, a atitude que ela tomou de não só orar, mas também ter atitude, também fazer, ser exemplo. Eu acredito também que quando ela como esposa, né, ela também tinha
atitudes de uma mulher íntegra, de uma esposa íntegra. Isso acabou que não foi, como é que eu posso falar? Não era aquele tipo de cristã, de evangélica que quer impor na pessoa. Não, ela foi agindo de forma sutil. Então, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou pensando em aderir isso no meu canal também. Então, um beijão. Conta aqui nos comentários o que você achou. E se você tem alguma história parecida, e eu ficarei muito grata e irei ler os comentários.